Olha, eu confesso para você, tem algumas coisas que me assustam muito, mas muito mesmo. É de arrepiar até os cabelos que eu não tenho. Porque, veja bem, o que aconteceu, por exemplo, na semana passada, que a gente viu lá aquele sujeito que roubava os velhinhos, né, que tinha carros importados, esse pessoal, eles têm ainda essa questão, né, de fazer viagens milionárias pelo mundo, de ter esses carros absurdamente caros, que sinceramente, sabe, claro, se você quer ter uma Ferrari, cara, não, sabe, porque além de você pagar uma fortuna de IPVA, é um carro que vai ter muita dificuldade para você locomover com ele em alguns lugares aqui do Brasil, né? Porque a gente sabe como é que são as estradas e as ruas do país. E ao mesmo tempo é um carro que ele não te oferece tanta coisa. A não ser que você quer ser uma pessoa que vai correr num autódromo ou coisa assim, sabe? Mas os caras têm isso por status, para poder fazer bonito para os outros. Então existe uma questão por trás, sabe? Que vai para muito além da utilidade de um carro. E esses caras têm tudo isso. E uma coisa que me deixou chocado foi esse sujeito fazer na verdade, um desses depoimentos religiosos dentro de uma igreja que é muito conhecida. Eu não vou falar o nome da igreja, vou preservar aqui, porque também a igreja às vezes não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, mas é uma igreja evangélica muito conhecida, alguns líderes dessa igreja são claramente bolsonaristas, e a gente tem que levar em consideração que onde há fumaça, há fogo, mas eu acredito que enquanto não há relação da igreja, vamos colocar aqui esse sujeito que roubou os velhinhos, dando um depoimento, desses depoimentos evangélicos mesmo, de conquista e tudo mais. Eu vou trazer isso aqui, mas o mais chocante vai ser esse comportamento dos evangélicos que a gente duvida mesmo que é um comportamento de alguém que acredita em Deus e de que é um cristão. O primeiro vídeo que eu quero trazer aqui para você é um vídeo do pai do deputado Raspacu, esse deputado do Ceará, né? Tem esse nome aí, que é um nome ruim de falar, mas é o nome, né? A gente acaba, né? O sujeito viralizou na internet ensinando a depilar o ânus. Foi desse jeito que ele ficou conhecido no Brasil. E aí depois esse sujeito começa a fazer aproveitou que era conhecido, começa a fazer um discurso bolsonarista, um discurso de extrema direita, e as pessoas votaram nesse cara. Já é conhecido, mas ele também é bolsonarista, não sei o quê. Mas ele ficou conhecido como o sujeito, conhecido como Raspacu. Esse é o sujeito. E o pai dele é um sujeito também, e eles têm essa questão de ligação com igrejas evangélicas e tudo mais. O pai pastor, e houve um comentário em que os fiéis estavam orando para o Lula morrer. Olha isso, cara. Olha isso. Eles estavam orando para o Lula morrer. E o pior dessa história toda é que o pai desse deputado, que é deputado estadual pelo Ceará, ele diz assim, olha, não adianta orar não, porque eu já orei e não adianta. Ele confessa, quer dizer, em vez dele falar, olha gente, isso aqui não é uma coisa cristã, isso aqui não é um pensamento cristão, ele confessa, fez a mesma coisa e estava dizendo, não adianta não. Esse vídeo é o vídeo dele pedindo desculpas sobre isso, mas veja bem como que parece realmente que ficou muito pior ele pedir desculpas, mas como ele não tinha como negar que ele tinha falado isso, só restou ele pedir desculpas mesmo. Olha só esse vídeo. A gente não tem projeto nenhum de morte. A gente estava falando de morte física, de morte espiritual, estava falando de morte política. E muitas pessoas que já apareceram na Terra que foram políticos, que hoje desapareceram, que não existe mais. E alguém pergunta, e cadê aquele ali? Politicamente, aquele camarada já está morto politicamente. Jamais serei eu que vou praguejar, orar pela morte de seja quem for, e muito menos de autoridade. Eu quero é que Lula viva, para ele mesmo ver a direita voltar ao poder, e o Lula voltar para a cadeia, o lugar de onde nunca era para ter saído.
Você vê que ele tenta arrumar, né? Mas aí é aquela coisa, eu quero que ele volte para a cadeia, de onde ele nunca deveria ter saído, aquela conversinha fiada, né? Aquela conversinha para boi dormir. E aí, eu queria mesmo era que ele voltasse para a cadeia. Outra conversa fiada também, que não faz o menor sentido. E, sinceramente, sabe, era melhor ter ficado quieto. Era melhor ter ficado quieto, né? Porque viu que pegou mal, ele simplesmente deveria pedir desculpas, mas não, ele tenta ainda aprofundar o discurso radical, as coisas ficam muito piores. Mas eu quero trazer aqui para você uma questão que mostra que isso não é novidade. A gente trouxe aqui anteriormente um vídeo da Michelle Bolsonaro, né, trazendo discursos de ódio nessas andanças dela aí pelo país, e falando exatamente do perigo que é você ter um discurso como o dela, né, um discurso radical, que, sendo uma pessoa de referência dentro do meio evangélico, e a gente precisa se dar conta do que está acontecendo, que muitas vezes a gente não tem essa consciência. Eu quero trazer aqui para você um pastor que ele assume que teve o mesmo comportamento desse deputado estadual, pai do Raspacu, que é deputado estadual e pastor, e esse outro aqui, ele teve o mesmo comportamento, e as pessoas não se chocam com isso. Mas para mim é o fim do mundo. Olha só. Você fez campanha pro Lula morrer? Eu fiz campanha pro Lula morrer. Vou te contar um testemunho pessoal. Na véspera da eleição, eu fiquei com tanta raiva do Lula que eu fiz uma campanha de 21 dias de madrugada pra ele morrer. Você fez campanha pro Lula morrer? Eu fiz campanha pro Lula morrer. Você acredita? Mas isso não é coisa de crente, não. Não é, não. E eu fiz. Você tá se assemelhando aos esquerdas que estavam celebrando a morte do Kirk. A minha carnalidade. Você fez campanha? Você acha que Deus ia receber sua... Eu achei que ia, mas não recebeu não. E eu te falo quando foi que Deus falou comigo. Tu tem coragem de contar ainda que fez campanha de oração pro... Eu fiz campanha pro Lula morrer 2 meses antes da eleição, 21 dias de madrugada. Sério mesmo? Não, você tá de... eu, pastor Douglas Borges, eu deixei a carnalidade entrar no meu coração de uma forma tão grande, eu fiquei com tanta raiva de tudo que esse cara fez com o nosso país, de tudo que aconteceu com ele, que eu falei, eu vou fazer uma campanha pro Lula morrer. 1, 2, 3, 4, 5 de oração de madrugada, Senhor, mata ele. No 20º dia, eu tô de madrugada acordado e passou uma propaganda eleitoral dele. Quando ele passou naquela tela de televisão, o meu coração se encheu de temor. Os meus olhos se encheram de água. O Espírito Santo falou pra mim, eu não olho ele como você vê. Ele pra mim ainda é uma alma, é um filho, que se arrepender, eu tenho um novo começo pra ele. Fica essa palavra pro presidente Lula. Lula, se arrependa. Você, esses dias atrás, você falou que não quer ir pro céu e já passou a sua vaga pra alguém. Não faz isso não, porque lá no inferno é um lugar de dor e de ranger de dente. Eu só digo pra você, presidente, se arrependa. Aceite a Jesus como um salvador. Jesus é o nosso maior líder, nossa maior referência. E não há salvação em outro ser a não ser nele. Jesus, senhor presidente, pode tirar todas as suas mazelas, as suas dores, os seus vícios que nós sabemos que o Senhor tem, e pode quebrantar o seu coração e fazer o Senhor trilhar um caminho da santidade, um caminho de frutificação por reino, e pode salvar a sua vida. Essa é a mensagem do presidente Lula. Você percebe que ainda no final ele se julga na autoridade de levar uma mensagem para o Lula. Quer dizer, o Lula, veja bem, o Lula tá na dele, tá lá quieto na dele. Aí o sujeito fala que o coração dele se enche de ódio e ele faz 20 dias de oração para a morte do Lula. E aí, mesmo assim, no final, ele ainda se sente na autoridade de fazer algum discurso para dizer, não, Deus vai te salvar. Inclusive falou a respeito dessa coisa de que Lula falou que não queria ir para o céu, no sentido de não querer morrer, no sentido de achar que ainda tem muito que trabalhar e tudo mais. E aí há essa interpretação imbecil, que é reduzida, que é limitada, de que ele não queria ir para o céu depois de morrer. O Lula dizendo, olha, eu não quero morrer agora. Só que ele disse de uma outra forma. E as pessoas têm essa interpretação ridícula e começam a distorcer tudo. Olha, nós temos um enorme problema no nosso país. Enquanto a gente achar que é normal pastores como esses, que a gente mostrou hoje aqui, desejarem e fazer oração
fazer 20 dias de oração pela morte, seja de quem quer que seja, tá? Seja de quem for. Enquanto a gente tiver gente achando que isso é ok, a gente realmente vai estar numa situação muito terrível no nosso país. A gente precisa começar a ficar muito alerta sobre o que está acontecendo. O discurso de ódio, ele se dá quando nós tivemos a secularização do pensamento religioso e da igreja. Ou seja, foi quando a política entrou na igreja que a gente tem visto pessoas agirem como verdadeiros demônios. É satânico. Um comportamento desse é um comportamento satânico. Você utilizar a tua fé e a tua crença para causar a morte, sendo que não matarás é um dos 10 pecados capitais. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Eu tenho curiosidade em saber o que você pensa a respeito de uma coisa como essa. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Seu like é muito importante para o nosso trabalho. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, faça a sua inscrição. A gente quer levar adiante o nosso trabalho aqui, a gente precisa da sua inscrição, tá? Dê essa força pra gente. Você também pode aproveitar a oportunidade de ter uma renda extra, trabalhando no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. A gente tem uma oportunidade aqui para você, de você ter todo mês R$300, R$500, R$1.000, trabalhando do jeito que você achar melhor, no dia que você quiser, apenas com o seu celular. Você só vai utilizar o teu celular. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa escola de negócios, que tem feito muitas vidas felizes, entra aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição. Se você chegar na descrição do vídeo, tem lá um link, é só você entrar lá. Eu mesmo vou explicar tudo para você, tá bom? Tá lá, renda extra, tem um link na frente. Você vai para o WhatsApp e eu explico tudo para você. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Eu quero continuar trabalhando para você todos os dias. Eu estou fazendo a minha parte, estou todos os dias aqui. E se você puder nos ajudar, seja um membro aqui do canal e um apoiador do nosso Apoia-se. Tem um vídeo que a gente colocou agora que mostra os projetos que a gente está desenvolvendo junto com membros e apoiadores. Como que a gente faz reverter esse investimento que você faz, o nosso trabalho, em algo que também vai trazer um benefício para você e para todas as pessoas de língua portuguesa. Veja essa possibilidade de você ser membro e apoiador do nosso Apoia-se. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder, se você quiser, se você puder. Se você não puder, ajuda quando você puder, tá bom? Nosso endereço de Pix está aqui e aqui está o nosso QR Code. Dê essa força pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.